Bom dia, Ana Júlia. Bom dia, Stephanie. Pessoal, bom dia a todos e a todas. Vamos aí esperar mais uns segundinhos para mais gente entrar e a gente começa. Tudo tranquilo? Vamos lá então, né? Ontem eu mandei para vocês uma atividade. Vocês devem estar recebendo hoje ou receberam ontem mesmo. E na semana que vem a gente fala dela. Com relação à atividade da semana passada, eu já perguntei na quarta-feira, tá tudo tranquilo, né? Qualquer coisa se manifestem aí que a gente volta e comenta também, tá bom? Pessoal, peguem o livro de vocês aí na página 6. Nós paramos exatamente no mapa onde mostra a regionalização do continente asiático. É aqui que a gente está. Deixa eu compartilhar. Penso que apareceu aí, certo? E aí, a gente estava aqui, ó, Oriente Médio, que é essa parte marrom. Outra região da Ásia é essa rosa, olha para a legenda, subcontinente indostânico. E aí eu tenho o Paquistão, que vai justificar o estânico aqui, e a Península Indiana, que tem Sri Lanka, Índia, Paquistão, Nepal, Bangladesh, Butão, certo? Fica até engraçado, né? Falar que o Butão está do lado do Nepal. Isso é piadinha pronta, né? Mas, enfim, só para falar para vocês que os dois países existem mesmo, tá? Tem um país que chama Butão, cuja capital é Thimphu, e quem nasce lá é butanês, certo? Bom, a Península Indostânica, então, tem como principais países a Índia e o Paquistão. Temos aqui o alaranjado, que é o chamado Sudeste Asiático. No Sudeste Asiático, a gente tem Mianmar, a chamada Península da Indochina, Laos, Tailândia, Vietnã, Camboja. Lá no sul tem Malásia, Singapura. Aí, no caso de Singapura, tem um detalhe, e eu gosto, é do detalhe. Galera, esses nomes são criativos mesmo, né? Enfim, o detalhe é o seguinte, vocês sabiam que Singapura, aqui, é menor do que Anápolis? Mas é um país. E é um tigre asiático, inclusive. É tipo o Vaticano. Mas chega a ser maior que o Vaticano, porque o Vaticano é menor do que o centro de Anápolis. Que isso, O gente? Vaticano é muito Anápolis tá pequenininho. top, hein? É porque os países são pequenos, né? Quando eu estive no Vaticano, eu fiz questão de dar uma volta nele por fora para medir o tamanho do negócio mesmo, para poder contar em sala de aula depois com propriedade, né? E acabou que, por conta disso, eu cheguei 1 minuto e meio atrasado para entrar na Capela Sistina e não consegui entrar na Capela Sistina. Podia ter entrado, né, cara? Um dia eu ganho na loto, volto lá e vou direto sem dar a volta, né? Mas tem que ganhar na loto primeiro. Imagina o brasileiro dando esses nomes. Ia sair coisa que não presta, eu imagino, né? Bom, galera, além da Península da Indochina, que eu falei aqui, que está entre a China e a Índia, que é essa aqui, ó, Laos, Camboja, Vietnã, e para alguns autores a Tailândia, Singapura, Malásia, Indonésia, Timor-Leste, Filipinas. Ó a curiosidade, vocês sabiam que Timor-Leste, eles falam português? Igual aqui? Cara, eu quase fui parar em Timor-Leste, acredita nisso? Quando eu estava formando na faculdade, Timor-Leste tinha acabado de conquistar um processo de independência e eles passaram por uma guerra civil, né? E eles queriam... Timor-Leste mesmo? Timor-Leste. E eles queriam profissionais brasileiros da educação para poder começar um projeto de educação lá. Fizeram uma parceria com o governo Lula na época e aí fizeram uma seleção
para levar professores recém-formados do Brasil para lá. Eu pensei, nova cultura, um salário de uns 3 mil reais, pronto, vou ficar rico e ainda vou conhecer o mundo, né? E me inscrevi nesse negócio. Passei por algumas seleções, mas na última seleção eu não passei. Eu não sei por quê, qual era o critério que eles usaram. Mas enfim, não fui. Um amigo meu foi, não de Anápolis, era de Porto Alegre. Ele foi e ficou caçoando de mim por causa disso. Ah, eu fui, você não foi, ô goiano. Vá, goiano, tu ficasse, eu vi, né? Aquela coisa toda. Quando eles chegaram lá, galera, passaram 3 meses, estourou outra guerra civil. Pensa no desespero. E quem estava lá queria pegar justamente os estrangeiros. Mataram freirinho. Vai zoar o goiano? Oi? Vai zoar o goiano? O goiano não tava na guerra. Oxi. Mataram freirinha brasileira lá, perseguiram professores, o pessoal entrou em desespero. Pelo amor de Deus, me tira daqui. Aí eu fui Enquanto nós tá pescando aqui. Aí eu fui e mandei um recado para ele. Falei, e aí, gaúcho, tá bom aí, tchê? Aqui tá legal. Ainda bem que eu não fui, né? Olha só, existe o verde claro aqui, que envolve Mongólia, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul e Japão. Esse é o extremo oriente, tá certo? Aqui eu posso falar, ó, todo mundo tem olho puxado. Aqui é o cara de japonês típico mesmo, certo? E por fim tem a Ásia Central, que aqui tá como centro-norte, porque pega a Rússia que está no norte. Então, a Ásia Central aqui seria Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão, Tajiquistão. Paquistão e Afeganistão, não. Só para rimar. E além desses países, tem a própria Rússia. Turma, curiosidade. Por que esses países terminam com tão? Alguém faz ideia? Não faço a menor ideia. Então, deixa eu contar para vocês. O tão aqui é país dos. Tipo assim, Afeganistão, país dos afegãos. Quirguistão, país dos quirguizes. É o país da etnia tal. Lá no Iraque, tem uma turma lá que habita entre o Iraque, a Turquia e a Síria, chamada de curdos. Os curdos querem fundar o Kurdistão, país dos curdos. Então, quando você ouvir estão aí, associa não ao aumentativo, mas país dos. Tá certo? Seguindo nossa vida, então, o relevo do continente asiático. Pessoal, eu costumo dizer que o relevo brasileiro, acredite meu irmão, tem planalto, tem planície, mas também tem depressão. Na Ásia também tem isso tudo, só que tem uma coisa a mais, que não tem aqui no Brasil. Tem montanha, certo? Lá tem cordilheira, cadeia de montanha. E o que vai chamar a atenção no relevo, sobretudo do sul e do sudeste, do sul, mais do sul asiático, é a imensa presença de montanhas. Vamos lá? O continente asiático possui um litoral bastante recortado, com a presença de várias ilhas, e está localizado, assentado sobre 5 grandes placas tectônicas. Volta no mapa. O relevo, o litoral da Ásia, ele não é um litoral, por assim dizer, certinho, que nem o litoral brasileiro. Olha, o da África aqui replica o do Brasil, ó, sem muita reentrância. O litoral asiático, ele é cheio de reentrância, cheio de ilha espalhada para todo lado, cheio de península, cheio de baías, golfos, enfim, enseadas. É isso que o autor disse até agora, tá certo? Vocês estão num concurso de beleza nessa câmera aí, não estão? Comparando quem é o mais bonito, deixa eu ver aqui, todo mundo que está com a câmera aberta. Vocês estão bonitões. Então eu já ganhei, ué. Disputa, né? Tá certo. Nem liguei a câmera pra não, né? E deixar o povo sonhar. Pra não humilhar, né? Eu entendo. Olha o convencido. Tô respeitando aqui. Humildade é tudo. Queria ver ele ligar a câmera com aquele bigodinho que ele tava. Tá de bigodinho, é? Eu não falei nada, porque velho, eu só Deus faço do vergonha livre. também.
Vai lá, voltando para cá. Há uma parcela significativa de territórios localizados sobre as áreas de limites ou bordas de placas convergentes ou tangenciais, o que resulta em instabilidade geológica, ou seja, terremotos violentos e vulcanismo. Galera, dá um look em mim aqui, por favor. Essa mão aqui é uma placa tectônica, essa aqui é uma placa tectônica. As placas tectônicas, elas deslizam em cima do manto, constituindo a crosta. Eu acho que vocês já ouviram falar disso, certo? De placas tectônicas. Ela Então tá desliza em bom. cima do quê? Desliza em cima do manto, formando a crosta. A crosta é composta pelo conjunto das placas tectônicas, é a superfície delas. Ah, tá. E aí pensa comigo aqui, ó. Existe um movimento das placas que é de separação. Separação. Este movimento, ele é chamado de divergente. Sabe por quê? Olha só. Não estou vendo ninguém. Estou vendo gente. Estou vendo a Ana e o Marcelo. O movimento de separação é divergente. Não de olhar pessoas, mas ele é divergente. As placas divergem. Para você não esquecer mais o nome e o movimento. Divergente é de separação. Esse movimento, que ele aproxima as placas, ele é chamado de convergente. Claro, as placas estão convergindo, certo? Só que aí tem um detalhe. E eu gosto. É do detalhe. Quando as placas convergem, elas não param aqui, ó. Geralmente a placa mais densa mergulha e a placa menos densa vai subindo. E o deslizamento continua acontecendo. A de cima geralmente vira montanha e a de baixo funde no magma. E assim surgem cadeias de montanhas. Só que existe um terceiro movimento que ele nem é de aproximação nem de afastamento. Ele nem é convergente nem divergente. Ele é tangencial, ele é lateral, assim, ó. E aí pensa, as placas estão encaixadinhas aqui, ó. Mas o movimento continua, ó. Quando acontece isso aqui, eu tenho a fórmula certa para ter abalo sísmico. Que se for no continente, é terremoto. Se for no fundo do mar, vai gerar maremoto, que vocês conhecem aqui quando chega no litoral por tsunami. Então, na Ásia, é muito comum a ocorrência de montanhas, terremotos violentos, daqueles que matam muita gente de uma vez, de vulcanismo e também da formação de ondas gigantes. Inclusive, as escolas lá, elas já são treinadas para essas coisas. Tipo, eles treinam os alunos para tsunami, terremoto, é tudo Sim, preparado já. em Tóquio, as escolas que ficam próximas do Monte Vesúvio, Monte Vesúvio é na Itália, do Monte Fuji, e olha que o Monte Fuji ele está a 70 quilômetros de Tóquio. No uniforme dessas escolas, as crianças têm que usar capacete, tem o capacetinho também. Queria Justamente presenciar um só pra ver como é que é. Ainda bem que não tem isso no Brasil, que Deus o livre. Eu não queria, Mas dá não, eu acho que eu ia entrar em vontade, só pra eu saber desespero. que Mas Nossa é, senhora. sei Não, lá. não dá vontade, não. vocês sabem Ah, um por que do pouquinho, vai. capacete? Vocês Não. sabem por que do capacete? Pra não cair pedra na cabeça. Porque do vulcão cai pedrinha, voa rocha, e essas rochas, quando fazem o e cai, Uau. elas podem cair com peso de muitos quilos. Uma pedrinha pequenininha, em função da pressão provocada pela gravidade, a distância que vem, a velocidade, essa coisa toda. Estou fazendo uma pesquisa aqui para ver se eu consigo achar fácil, porque se eu conseguir, eu descompartilho e volto a compartilhar de novo. Mas vocês conseguem achar no Google aí facilmente, assim, ó, uniforme escola criança Japão, capacete. Vocês vão ver o capacetinho combinando com a roupinha, certo? Mas é um mecanismo de proteção. Aqui no Zoom, quando eu saio para a gravação, e aí, como eu tenho que gravar a aula, fica complicado ficar saindo e voltando. Mas vocês conseguem achar isso aí fácil. O Japão, por exemplo, é constituído por um arco de ilhas, cuja formação ocorreu a partir do choque de duas placas tectônicas, com mergulho subducção da placa de menor densidade. Olha só. Deixa eu mostrar a imagem aqui que fica mais fácil. Ó. Subducção
é esse movimento em que uma placa mergulha por baixo da outra. E aí forma essa fossa aqui, ó. Estão vendo aí na setinha? Beleza. Na medida que essa placa aqui mergulha, ela força essa placa aqui a subir. As duas placas são oceânicas, tá? Essa placa aqui subindo, ela vai criar uma cadeia de montanhas que vocês estão vendo aqui, ó, exposta. Essa cadeia de montanhas sai do nível do mar e vira um conjunto de ilhas. Essas ilhas, galera, são exatamente o Japão. O Japão são mais ou menos 3.400 ilhas. É um segmento de ilha atrás de ilha, que é justamente o topo de uma cadeia de montanha no fundo do mar em função do choque de duas placas tectônicas. E aí, ó, onde tem esse choque, vai ter tsunami, vai ter terremoto e vai ter vulcão. No Japão tem os três: terremoto, vulcão e tsunami. Certo? Terremoto lá... Ó, o Marcelo conseguiu o uniforme. Sim. Terremoto lá é uma coisa tão comum. Vocês estão vendo aí na imagem do Marcelo? Capacetinho no uniforme dos meninos? Ai, que beleza. Ai, que horrível, gente. É fofo. É bom É que um pouco diferente, né? se cair e bater a cabecinha, não morre, né? Como eu estava dizendo, terremoto no Japão é uma coisa tão comum que ninguém lá assusta com terremoto. Eles assustam com tsunami, porque aí o problema é um pouquinho mais sério, né? Mas terremoto, não. Um amigo meu, chamado Frederico Tetsuo Togo, eu conto o milagre, conto o santo. Ele é filho de japonês, mas ele viveu no Japão só como criança. Ele voltou para lá depois de grande, né? Veio para o Brasil, nós nos conhecemos aqui, tá? E voltou para o Japão. Aí disse que eu estava dormindo lá, e lá o espaço geralmente ele é escasso, e é muito comum pessoas dormirem, muitas pessoas num quarto só, em beliches, treliches, essa coisa toda. Treliche é beliche de três, né? Ele disse que estava dormindo lá, quando ele chegou, e a cama começou a pular. Ele foi e acordou, esticou a mão assim lá longe, cutucou o primo dele e falou assim: ei, tá tendo terremoto. Aí disse que o primo virou para ele e falou assim: terremoto? Ah, vai dormir. Virou para o outro lado e foi dormir. Como eles são acostumados com isso ali, o que acontece? Não tem laje nas casas, lógico. As casas são de madeira, tipo um caixote. Dentro de um caixote não vai cair o teto na cabeça de ninguém. Eles geralmente se preocupam de verdade quando tem alarme de tsunami. Aí é problema porque sai alagando tudo, enfim, tem que buscar os lugares mais altos, né? Até criancinha no Japão tem treinamento para lidar com terremoto. Certo? E eu com 14 não saberia o que fazer. Geralmente... É porque a gente não mora, né, no Japão. Não é do nosso contexto, né? Aqui a gente tem treinamento para lidar com um bandido na rua. Lá eles não têm. Que você não... Sim, né? Nossa, você Entrega vê o dois celular caras na e sai moto, o coração correndo. chega e acelera. O que você não pode fazer na rua para evitar bandido? Eu já sei Andar com o uma celular na mão, aí você técnica pode ser para quando o assaltado. bandido vier roubar. Hum, Fiz demência, ó. Dá super certo. Você nunca pode Já andar vi. contando nota de 100 na rua. Você nunca pode andar dando bobeira com seu celular em lugar afastado. Você tá pedindo, né, fazer um trem Quando a desse. gente conta isso pro japonês, ele estranha. Ele fala: é mesmo? Aqui não tem isso, não. Né? É a mesma E coisa. brinquedo ainda acha legal. Tipo, nossa, que bacana. Cada qual tem a sua realidade, né? Mas tá bom, O galera. japonês vir passar aqui um dia, ele volta pro Japão quase sem roupa, se bobear. Há tantos vulcões no extremo oriente e no sudeste asiático que a área faz parte de uma região chamada Círculo de Fogo do Pacífico. Imenso arco que contorna o Oceano Pacífico e apresenta forte atividade de vulcões e terremotos. Galera, Círculo de Fogo do Pacífico, deixa eu tentar mostrar para vocês. Estou vendo aqui os mapas que tem no livro aí para frente, para ver se eu consigo. Eu não vou conseguir. Deixa eu ver um negócio aqui, quer ver? Só um minuto. Tentar dar uma improvisada aqui. Eu descompartilhei, tá? Percebi o que eu fiz. Quero mostrar um mapa diferente aqui. Mapa Círculo Fogo Pacífico.
Espero que a gravação não tenha sido pausada. Aparentemente não. Acho que não. Deixa eu só ampliar a tela aqui para vocês verem melhor. Para Peraí, a gente entender tá aqui. no Japão, né, Wanderson? Japão? A gente está vendo Ásia de um modo geral, né? Ah, tá. Por enquanto, Japão. Eu estou dando o exemplo do Japão porque o autor citou aqui o excesso de terremoto e vulcão no Japão. Apareceu o mapa aí para vocês? Apareceu. Então tá bom. Olha só, galera. Aonde estão essas manchas azuis? Vocês estão vendo aí, ó. E aonde está essa mancha avermelhada? Eu tenho aqui encontros de placas tectônicas e excesso de vulcões, inclusive muitos vulcões ativos. Isso aqui não forma bem um círculo, mas contorna o Oceano Pacífico. Esse aqui é o Pacífico, né? Pela imensa presença de vulcões nessa região toda aí, tangenciando o litoral das Américas e da Ásia e da Oceania, chama-se essa região do mundo de Círculo de Fogo do Pacífico. Encontro de placa tectônica, onde tem imensa atividade vulcânica, muitas vezes no fundo do mar mesmo. Tá entendido o que é isso? Círculo de Fogo do Pacífico? Por que o autor se referiu a isso? Agora me responda uma coisa. Voltou a compartilhar para vocês o livro? Ou não? Voltou. Voltou? Voltou. O trem é mais fácil que eu imaginei, ó. Muito bom. Continuando, então. Aqui eu expliquei como é que o Japão se forma, né? Aqui é o mar, aqui é uma placa descendo, uma placa enrugando aqui, virando montanha no fundo do mar, a montanha sai do nível do mar e vira o Japão. Para quem nunca viu o mapa do Japão, tá aqui, ó. Esse é o mapa do Japão. Essas são as montanhas que estão saindo no nível do mar, e aí o topo delas foi ocupado. A linha vermelha é montanha? Enquanto de placa Ou tectônica. vulcão? A linha vermelha é encontro de placa tectônica. Tem as duas coisas, montanha e vulcão. Montanha aqui, de fato, é o marrom mais escuro. Que muito encontro, então, ai. Pessoal É fala cheio desses assim, trem ó. vermelho. Pessoal fala assim, aonde se encontram duas placas tectônicas, tem muita atividade vulcânica e abalo sísmico. O Japão está em cima de três. Três, olha aí, ó. Nossa, Deus. Cara, terremoto no Japão Eles é coisa... gostam do perigo, né, gente? Tem uma história que ela é a seguinte, ela é do Big One. E vamos te arriscar a vida. Essa história do Big One, ela serve tanto para Tóquio, no Japão, quanto para São Francisco, na Califórnia. Todo mundo sabe que vai ter um grande abalo sísmico que vai destruir tudo. Só não se sabe o dia. A questão é que as placas lá estão assim, ó, tá encaixadinho, não tá? Ela vai movimentando, desencaixou. Ela vai ter que encaixar de novo para aliviar a tensão. Nesse momento, vai ter uma grande destruição, tanto em São Francisco quanto em Tóquio. Todo mundo sabe, só não sabe a hora. Pode estar acontecendo agora, pode acontecer daqui a 1000 anos, pode acontecer daqui a uma semana. Ninguém sabe. E aí, por não saber, as pessoas ficam e tentam se precaver das consequências. Por exemplo, no Japão, existem prédios cujo sistema de amortecedor tipo ABS tem na base do prédio, para que se o prédio tombar para um lado, do outro lado equilibre, para ver se suporta esse dia aí. Tem uma central lá que funciona 24 horas por dia, monitorando essa perspectiva. Enfim, os caras se... Pelo amor de Deus, não tem encontro de placa aqui no Brasil, não, né? Não fala, não. Não, a mais próxima aqui está lá na Cordilheira dos Andes, está longe daqui. O Brasil é abençoado, cara. Se aqui não tivesse corrupção, né? E essa é uma desgraça que eu trocaria pelo vulcão lá do Japão tranquilamente. Mas enfim, se não tivesse, o Brasil é abençoado. Aqui quase não tem furacão, aqui não tem terremoto de verdade, aqui não tem vulcanismo, né? Enfim. E quando tem terremoto, a gente tem só muito pouco, é mais lá pro litoral. Não, todo lugar tem. Todo lugar tem. Porque as ondas sísmicas propagam e chegam em todos os lugares. Só que os abalos sísmicos nossos aqui, eles são ridículos. Não racham tipo, nem... na escala Richter é 2, 3, mal dá pra sentir. Não, aqui é muito raro. Deu um agora na Bahia, acho que de 4.9 ou 5.1. Mas tem gente lá que fala assim, ó, deu? Oxe, deu não senti. Falei que nem baiano agora. Vamos lá, continuando. Destaquem isso aqui, por favor, ó.
A grande densidade demográfica, deixa eu ver se eu acho o destaque aqui, acho que é esse aqui. A grande densidade demográfica de algumas regiões, aliada à baixa altitude planície, fez com que o movimento de placas provoque consequências por vezes, catastróficas. Os movimentos tectônicos ocorridos no oceano, por exemplo, geram os chamados maremotos, de tsunamis, que resultam, na maioria das vezes, em um elevado número de mortes e na destruição da estrutura física das cidades litorâneas. E aí, galera, ó, aonde tem divisa de placa tectônica, no mar, pode ter abalo sísmico ou vulcanismo, que às vezes explode um vulcão no fundo do mar e gera tsunami também. E essa tsunami pode atacar o litoral com facilidade. E isso gerar, assim, uma série de problemas inconvenientes, dos quais vocês nem imaginam a gravidade. Eu não sei porque eu interrompi o negócio. Mas, enfim, eu quero tentar mostrar para vocês um pouquinho de como funciona um tsunami. Eu imagino que... Mano, como que você vive lá? Se em qualquer momento você pode estar ferrado, velho. Tipo, Não, é desse tsunami. jeito mesmo. Só que existem umas sirenes que avisam, sabe? Antes da coisa chegar. Mas tem gente que é bobo, né? Fica na beira do negócio esperando para ver o que vai virar. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Esse é o cabo BR mesmo. Caraca. Pessoal, vocês ouvem áudio ou não? Agora não. Só Tá bem vídeo, né? baixo, aumenta o volume aí. Não? Não, dá E pra o povo escutar, fica não. esperando mesmo. Não dá pra Não, ouvir. é porque, tipo assim, no litoral, o mar vai meio que puxando a água. Aí vai, tipo, se você estiver no Olha mar, só. aí vai puxando e depois vem a ondona. Deixa eu narrar para vocês. Alguém aqui já gritou. Tá chegando tsunami lá na frente. E aí o povo já fica assim meio ressabiado, porque no Japão eles sabem que o negócio é mais sério, né? Tá chegando, prepara que tá chegando. Já soou sirene, já avisou. Eu vou adiantar para vocês perceberem como que a coisa vai mudando. Ó, já aumentou o nível. A essa altura, tá todo mundo em cima gritando para quem tá embaixo. Cuidado, porque tem um muro aqui, ó, de contenção de tsunami mesmo, ó. Vou adiantar. Olha como as coisas começam a mudar. Já tem barco sendo levado. E já está um desespero total com quem não está em cima. Quem está filmando até distraiu. Mas olha, o que está acontecendo? Tsunami, na tradução, quer dizer onda do porto, tá? Não é onda gigante, não. É porque elas fazem os Tá navios levando as casas entrarem todas. nas cidades. Você acha que tá feio? Olha para isso aqui agora. Quase não vê nenhum muro de contenção mais. E não Nossa, o tem muro como serviu fazer pra quase nada. nada aos prédios. Tem como escapar de um negócio desse, entende? Se você não estiver num lugar alto, tá ferrado. Nossa, eu não tô vendo nem o muro mais. Oi, Perdeu acabou. casa, perdeu E carro, assim, velho. ó, existem Nossa milhares senhora, de credo. vídeos mostrando claramente como é que funciona esse lance de tsunami. Então vocês conseguem ver fácil, 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 tá? Teve uma na Indonésia em 2010 que matou 300 mil pessoas de uma vez. Imagina. Ó, tudo normal. O nego tá alertando. Já soa a sirene da tsunami. Sai de baixo, vem para cima. Aqui no áudio tem um monte de mulher chorando. Ó, invadindo a cidade.
Caraca, velho. Gente, o que é essa poeira aí? Misericórdia. É água, é tipo vapor de água. Ah, tá. Nossa, destrói tudo, velho. Pessoal, destrói tudo. Tsunami é um negócio assim, infernal mesmo, não tem como escapar disso, não. Beleza, voltou aqui o livro, né? Voltou. Voltou, ok. Onde está verde são as áreas mais baixas. E nessas áreas mais baixas existem as maiores concentrações humanas. Os formigueiros humanos asiáticos estão nas áreas verdes, que são as chamadas planícies fluviais. Aqui, ó, Até perigosa, né? Indo-Ganguética. Essa aqui, pessoal, tem quase 1 bilhão de pessoas. O mundo tem 7 bilhões e meio. Só aqui tem quase 1. Tá certo? Aqui na China, a gente fala assim, a China tem muita gente. Aonde tem gente na China de verdade é aqui, ó. Nesse verdinho do litoral aqui, ó. Mais ou menos 70% dos chineses vivem só nesse cantinho. Certo? Aí tem outros lugares que tem muita gente, com exceção da Rússia, que no verde da Rússia aqui eu tenho a planície siberiana, aqui não tem quase ninguém. Mas é mais para o sul e sudeste asiático. Aonde está o marrom, eu tenho as chamadas cadeias de montanhas, e a maior de todas é o monte, a cadeia do Himalaia, perdão, onde tem o Monte Everest lá, que é o teto do mundo. Tá certo? Um dia eu vou subir no Everest, vou tirar uma foto e pôr no Orkut para vocês verem. Deve ser muito bonita a visão lá de cima. Continuando, com o movimento convergente das placas ao longo de milhares de anos, significativos dobramentos modernos, que são imensas cadeias montanhosas que constituem relevo recente, estão ainda em construção em território asiático. Olha para cá, por favor. Uma placa está mergulhando, a outra está subindo. A que está subindo está enrugando. O enrugamento da placa que está subindo forma o monte, eu estou com um monte na cabeça, forma a cadeia, a cordilheira do Himalaia. Galera, aqui eu tenho montanhas que chegam a aproximadamente 9 quilômetros de altitude, que é o Monte Everest. Só que tem com 8, tem com 7, tem muita, muita montanha aqui. Tá certo? No comentário aqui para ver se é pergunta. Grande parte da população fica nos níveis mais baixos do relevo, sendo as mais perigosas. Mas é onde tem água, é onde tem acesso ao litoral, é onde tem mais recurso. Porque viver em montanha, e montanha muito elevada, como é esse caso aqui, essas montanhas, além de fazerem muito frio, elas têm grande parte do corpo da montanha nevado, com neve eterna. Aí não tem como plantar, não tem como fazer muita coisa num lugar desse, não. As planícies geralmente têm rios, né? Porque o gelo das montanhas derrete e desce em forma de rio. E esses rios abastecem as áreas verdes que são mais baixas. A principal formação existente é a Cordilheira do Himalaia, onde se localiza o pico mais alto do mundo, o Monte Everest, com 8.848 metros. Essa cordilheira foi formada pela colisão continental, movimento convergente, aquele que as placas se aproximam, entre a placa da Índia, também chamada de Indo-Australiana, e a placa eurasiática, a eurasiana. Destaquem essa parte que eu destaquei aqui, porque eu posso perguntar para vocês quais são as placas que se chocam formando a Cordilheira do Himalaia. Então, já está no destaque aí, destaca no seu livro também. Pessoal, no livro de vocês, para quem não viu ainda, está na página 8, tá? Este processo teve início com o deslocamento de parte do subcontinente indiano, que percorreu cerca de 6.000 quilômetros do oceano em direção ao continente. Galera, desculpa, 6.000 quilômetros. Sabe qual é a velocidade? 3 centímetros por ano. Faz o cálculo aí, quanto tempo vai durar para percorrer 6.000 quilômetros andando 3 centímetros por ano? Eu estou falando de bilhões de anos. Tá certo? Milhões de anos, né? 6.000 quilômetros do oceano em direção ao continente durante 70 milhões de anos até se chocar com a Ásia. Dessa forma, a colisão entre as duas placas continentais com espessura e densidade semelhantes
acarretou uma compressão crescente, ó, ocasionando o enrugamento de suas bordas e originando cadeias de montanhas. Então, esse é o caso da Cordilheira do Himalaia. Esse aqui é o Monte Everest. Deixa eu contar uma historinha tenebrosa para vocês. Momento da historinha tenebrosa. O Monte Everest, ele é o sonho de consumo de todo alpinista do mundo. Todos querem subir no Monte Everest. Se eu tivesse condições, eu gostaria também de tentar subir o Monte Everest. Não vou porque demora demais. Uma subida no Monte Everest planejada dura mais ou menos 30 dias. Mais ou menos. Nossa senhora, e tem que levar comida para esse tanto de dia? Assim, ó. Não, e o ar também, que fica rarefeito. Deixa eu explicar para vocês. Como eu já Tem planejei gente que fazer parece que isso, desmaia, né, por Sim. causa da altitude. como eu já planejei fazer isso, eu olhei todos os detalhes, tá? Lá tem habitantes locais que sobem e descem o tempo inteiro como guia turístico. Existem 6 bases, que são espécies de cabaninhas, que têm comida, água e medicamento e bomba de oxigênio ao longo do processo. O processo dura mais ou menos 30 dias. A última parte é a mais difícil, que é essa aqui, ó. Nessa parte que você vai gastar mais ou menos umas 18 horas para fazer mais ou menos uns 1.200 metros, 1,2 km, é em função do frio, da escassez de oxigênio, porque o ar fica muito rarefeito, e em função da questão da tempestade de neve, essa coisa toda, vento muito forte. E existe um detalhe que é o seguinte: você tem que subir aqui, tem que planejar para subir aqui mais ou menos antes do meio-dia. Porque a partir do meio-dia... Mas tem um guia, não tem? Tem um guia. Ah, Mas os guias não vão até o topo, não, tá? Eles vão só até a 5ª base. Daí é com você. Porque não mostra... Aí depois lá. você só segue o fluxo. Isso. Porque se você subir antes do meio-dia, o sol vai estar aqui ainda. Aí quando você descer, você ainda pega sol. Se passar do meio-dia, o sol passa para cá e faz sombra aqui, ó. Aí o frio aumenta demais. Aí é complicado para você descer até a base, porque são muitas horas. Para descer, não são as 18 horas, lógico, né? Para descer, todo santo ajuda. Para subir aqui é mais difícil. Ixi, desceu até rolando, se precisa. Não, mas não é lisinho, não, né? A gente olha aqui parece que é lisinho, não é assim, não. Para mim vai ser super fácil. Questão de horas eu chego em... Deixa eu contar rapidão aqui que tá acabando o nosso tempo. Um mês para chegar até lá. Teve 2 brasileiros que estavam indo e quando chegaram muito perto, coisa assim de contato visual já com o topo, passou da hora porque rolou uma tempestade de neve e eles tiveram que ficar presos ali um tempo. E aí um amigo virou para o outro e falou assim: e aí, brother, a gente acaba de chegar ou não? É muito arriscado a gente chegar, porque passou da hora. É melhor a gente voltar, esperar, para depois vir. Mas já está até aqui, vamos acabar de chegar? Ah, então vamos. E eles foram. Subiram, mais ou menos 14 horas, passou do meio-dia que eu falei, né? Tiraram as fotos rapidinho e começaram a descer. No meio da descida, um virou para o outro e falou assim: cara, minha perna congelou. Eu não consigo mais andar. Aí o outro: eu vou te carregar. Ele falou assim: não, se você for me carregar, você vai morrer junto comigo. Faz o seguinte, escreveu uma cartinha, leva a minha esposa e eu vou morrer por aqui mesmo. A sua missão é essa, levar para meu filho e para minha esposa essa carta aqui para dizer que eu morri bem, feliz, fazendo o que eu queria, que eu amo meu filho e tal. Nossa, eu morria junto. Eu também morreria junto. Credo, que notícia triste. E o cara foi, ele teve que amputar um dedo do pé e 2 dedos da mão, porque congelaram também, necrosou, né? Não, pera, o que aconteceu com eles pra isso? Eles estavam sozinhos? Frio. Poder descer, né? Começou a ficar muito frio, porque passou do meio-dia. Congelou, e se congela, o sangue não circula, enfim, não tem o que fazer. Cara, tem alguns segundos só, deixa eu só falar o final da história. Contou para a esposa ficou chorando, aquela coisa toda. A polícia não acreditou na versão dele, porque pensou que ele tinha matado um amigo e inventado uma história, e voltaram lá. Quando voltaram lá, o cara que ficou sentado estava intacto do mesmo jeito, só que morto, lógico, né? Só que com o frio o corpo não se decompõe. E aí certificaram de que a história do cara era verdadeira. 2 brasileiros. É igual os sacrifícios maia também, que era em cima das montanhas, os corpos ficavam... Coisas que só acontecem com brasileiros. Pessoal, deixa eu dar tchau aqui que vai acabar. Fiquem com Deus. Nossa, Até a próxima. Tchau. Tchau! Valeu pela atenção.
História feliz, viu? Tudo de bom. É, Terminar o dia bem. deu uma vontade de subir. Quando vocês forem lá, não subam pro de última hora, tá? Só com Vocês acham que é pra planejamento. ir? Não vai, bom. Tchau.